Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Vamos falar de um filme que completou seus 40 anos. É um filme que é um marco para muitas pessoas. Eu gosto bastante, eu gostava dele desde pequeno, da trilogia. Hoje é quadrilogia. Ele é um filme que tem a mistura de quadrinhos, cinema, isso sempre foi muito importante para mim. Os filmes B, que eu sempre cultuei desde muito cedo, eu sempre gostei da estética dos filmes B. Vamos falar dele, o Mad Max, 40 anos, a capa original da Warner no Brasil, a capa americana do Mad Max. Aqui já é o ganso, não é. Aqui também é o ganso, não é o Max, porque o Max ele não usa sim, é parecido, mas não é essa roupa. Você vê a contracapa, ele pegando o Johnny Garotão, a primeira cena de perseguição, quando tem a primeira batida, e o Johnny the Guns, ou o Johnny the Boy. O Max é segurando o Johnny the Boy. O nome original do Mad Max é Max Rokatansky. Não sei se as pessoas se prestaram atenção para esse detalhe. E é feito pelo diretor que eu mais gosto da Austrália, que é ele, o George Miller. Tem outras feras, tem mulheres cineastas também na Austrália, mas o que eu mais gosto é esse aqui. O que acontece no Mad Max? Só um instante. Perdão, aliás. O Mad Max, quando ele é lançado em DVD, ele lançou em poucas cópias no Brasil. Por muitos anos, ele ficou fora de catálogo. Aí quando sai a quarta parte, que tem o Immortal Joe, talvez algumas pessoas não saibam, o Immortal Joe é o Toy Cutter. É o mesmo ator que fez o Toy Cutter no original, o líder da gangue. Aí eles relançaram esse filme. Tinha direito a um ingresso quem comprasse a trilogia original do Mad Max. Esse aqui eu comprei por R$ 4,99 nas Americanas. Tem a versão do diretor em preto e branco e a versão do cinema. A Charlize Theron, ou Theron, vai pela pronúncia. Esse Mad Max, eles nunca me deram o ingresso. Eu fui em todas as Americanas para ver o quarto filme. Era correspondente ao quarto filme. Não me deram, só fui ver depois na TV a cabo. Não, aliás, na tela quente. Não vi nem em TV a cabo, não. Você vê o tanto que foi sofrido. Mas, enfim. O Mad Max tem essa capa horrível da Warner. Eu considero essa capa horrível. O confronto final do Max com os três motoqueiros restantes, que é o Toy Cutter, o Bubba e o Johnny Garotão. E na parte 2, que eu considero a melhor, a 2 e a 4 são as melhores, ao meu ver. Que é um filme que vai influenciar muito o James Cameron. James Cameron é muito influenciado pela saga do Mad Max. Aliás, o Mad Max ele é um filme que influencia vários diretores, roteiristas, escritores de quadrinhos, desenhistas de quadrinhos. E a parte 3 que fecha bem. O problema da 3 é que como o produtor, o Byron Kennedy, que era o produtor que filmava com o George Miller desde o início de carreira, ele sofreu um acidente de avião, aí o George Miller já fez esses 3 meio que no automático. Só que o problema dele é que eles baixam a censura, vai para 14 anos e tem um ritmo mais do filme do Spielberg, do Richard Donner, porque ele encontra aquela tribo de meninos pré-adolescentes. Lembra muito o livro O Senhor das Moscas, Peter Pan, mas fecha bem. Aquele clipe We Are Not the Hero, We Don't Are Not the Hero, da Tina Turner, We Are Not the Hero. É direção do George Miller, tem pessoas que não sabem, é direção do George Miller. E o George Miller é o seguinte, antes da gente chegar no George Miller, o que era o cinema australiano até então? Ele, desde o começo do século, lógico que ele produzia igual Hollywood ou qualquer outro país. Só que nos anos 70, a indústria chegou a zero. E o que eles fizeram? O governo local. Nós temos que investir de novo em dinheiro, nós temos que investir em novos diretores, novos atores. E deu um dinheiro que, ao meu ver, os cineastas australianos nunca tinham recebido. Havia um grupo que faziam dramas, como a Gillian Armstrong, Minha Brilhante Carreira, não sei se foi exibido no Brasil. Tinha o Peter Weir, que fez Piquenique na Montanha Misteriosa, depois vai para os Estados Unidos fazer o Show de Truman, o Sociedade dos Poetas Mortos, Green Card. É um diretor que faz a transição muito legal para os Estados Unidos. E vários cineastas vão para os Estados Unidos. Só que havia o outro grupo, que é o da Oz Exploitation. O que é a Exploitation sem a Oz? O Exploitation seria os filmes de exploração.
os filmes que os grandes estúdios não faziam. Sexo, violência, exagero, tiro, bordoada, monstros, alienígenas, tudo isso era filme exploitation. Isso nos Estados Unidos, quem fazia isso era o Jack Hill, um aluno do Roger Corman, o próprio Roger Corman, o William Caston, e a crítica em si não considerava, achava que era bobagem, que esses filmes não dariam em nada, enfim. E eram filmes que eram massacrados lá nos Estados Unidos. Na Austrália, eles tiveram que fazer esse Ozploitation. Ozploitation eram filmes que a natureza se revoltava, geralmente tinham estrupadores, violência no futuro, monstros. E é o pessoal que entrava, o George Miller, mais futuramente o Philip Noyce, essa galera entrava nesse segundo padrão da Ozploitation, nessa segunda vertente do cinema australiano. E o George Miller, ele era médico, ele é de origem grega, depois ele muda o nome de grego para George Miller, e ele trabalhou por muitos anos em hospital, tanto que no primeiro Mad Max você pode ver cenas do hospital onde ele trabalhou, e foi um filme que os filmes B, eles gastavam pouco orçamento. Eles não tinham dinheiro para competir com filmes americanos, como lá de 79. O Alien e o Star Trek original, o The Movie, The Motion Picture, e são filmes americanos que vêm com muito dinheiro, muita produção, muito marketing, e o cineasta nacional ele não entende isso, ele fica numa revolta terrível com o cinema americano. O que acontece lá na Austrália? Vamos fazer filmes mais próximos dos americanos, e eles têm uma vantagem que nós não temos, eles têm um idioma que é o inglês, fica mais fácil transitar para o mercado americano, para você ir para Hollywood, uma Warner, Universal. E o George Miller, ele fazia curtas-metragens, ele se inscreveu num curso lá um curso de curtas-metragens, ele fez um Violência no Cinema, que eu tenho muita vontade de ver, não coloco no YouTube, não sai em DVD, download é difícil, e já mostrando a violência, como é o estado da violência. E o George Miller, ele é influenciado muito pelo Laranja Mecânica. Aliás, acho que diretor de 70 para 80 de Stanley Kubrick, seja qual for o país, ele é muito influenciado pelo Laranja Mecânica. É quase impossível não ter essa influência do Laranja Mecânica. Perdão. E você vê que o negócio era tão violento na Austrália, eles têm esse filme, O Corte da Navalha, daquele javali maldito que sai atacando a cidade, e ele toca o terror do Russell McCahill, que faria os famosos Highlander, pelo menos os dois primeiros. Ele foi demitido do Rambo 3, que ele teve divergências com o Stallone. Stallone ele controlava muito os filmes desse período. O Longo Fim de Semana, só que esse aqui é o diretor, acho que saiu pela Versátil recentemente. Daquele casal que vai passar um final de semana no interior, eles são molestados pelo grupo lá de baderneiros, estrupadores e tudo. E você vê que a influência é tão grande do cinema australiano. O Quentin Tarantino tem esse documentário que ele participa, que é o Além da Hollywood, Not Quit, que tinha tudo aquilo, tipo a porno chanchada que tem aqui no Brasil, eles tinham lá na Austrália, aquelas comédias bem rasteiras, meio que parecido com o Cine Privé que passa na Band. Só que a crítica caía matando. Só que se você for analisar caras como o Tarantino, ele copia muita coisa no Prova de Morte. Prova de Morte tem muitas sequências que lembram o Interceptor do Mad Max. Interceptor, aliás. O Interceptor, ele é um dos carros que vai aparecer em diversos videogames, acredito que história em quadrinhos. Ele participa do filme Jogador Número 1, do Steven Spielberg, você pode vê-lo com bastante calma. E o George Miller, o que dá pra ver nele? Ele pega esse negócio que o ser humano vai ser bruto, o ser humano vai partir para o estado de selvageria em algum momento. Você pode ver que em filmes que são produzidos ou dirigidos por ele, você vai ver esse estado bruto do ser humano. Até no Baby, você vê que o ser humano, que é um filme produzido por ele, os dois Babies são produzidos, e o segundo é dirigido por ele. Aliás, são os únicos filmes dele que eu não tenho na coleção, os Babies e o Happy Feet 2. Mas eu pretendo comprar uma hora. O que acontece? Se ele ganhasse o Oscar de produtor, seria para ele, lá pelo Baby, o Porquinho Atrapalhado, porque o produtor é que recebe o Oscar de melhor filme. E nisso, até em filmes como As Bruxas de Eastwick, já abordado no Reavaliando, ele mostra o estado, sim, de selvageria do ser humano. E várias pessoas não entendiam isso, as pessoas não percebiam isso nesses filmes.
as pessoas elas passavam batido nesses filmes como Mad Max, que tinha toda essa violência. E uma das influências do George Miller, eu acredito que ele viu esse filme do Roger Corman, do Paul Bartel, Corrida da Morte, ano 2000. É antes do Rock, do Rambo, obviamente. Stallone é aluno do Roger Corman, assim como o David Carradine. Eles começaram com o Roger Corman. É um filme bem no estilo Corrida Maluca, só que aqui é mais caricato. O Mad Max é sério. E tem um filme também chamado O Rapaz e Seu Cachorro, que é com o Don Johnson. Felizmente eu não tenho nenhuma imagem dele aqui ou DVD. Num futuro pós-apocalíptico, o menino só tem o seu cachorro como amigo. Aí eles têm que sobreviver em busca de comida, até sexo. É um negócio bem complicado. É um filme que está bem raro no Brasil, mas eu acredito que vai ser relançado. Aí o que acontece aqui nesse nosso amigo, o George Miller? O George Miller, ele faz esse Mad Max com um orçamento baixíssimo. É uma equipe de dublês que até então não tinha na Austrália. Você vê que quando você via filmes como Agarre-me se puderes, filmes do Robert Eldridge, que são caras lá dos Estados Unidos, John Sturges, quando você vê um filme tipo Fugindo do Inferno, do Steve McQueen, que eu curto pra caramba, você vê toda aquela, né, aquela pirotécnica, aquela coisa, mas o Mad Max ele tem a consequência dos acidentes. Até então você vê aqueles acidentes, aquela coisa, os carros batendo, a consequência da violência, que é uma coisa brutal. E eu acredito que os cineastas americanos e de qualquer outra nacionalidade, eles evitavam isso bastante. O George Miller não. George Miller não, eu vou mostrar que tem isso, eu vou mostrar qual é a consequência. E quando esses filmes passavam no Brasil, eu não me lembro se foi o primeiro filme do cinema em casa. Eu lembro que eu vi no cinema em casa, depois foi passando na sessão das 10. Passava de dia, o Silvio Santos pagou multa várias vezes, porque não podia, esses filmes não poderiam ser exibidos de dia naquele período por causa da censura, enfim, toda aquela coisa. E eu não tenho saudade daquele período que eu via esses filmes na TV aberta, porque era muito tarde, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar no dia seguinte. Tem gente que põe no Facebook, morre de saudade dos anos 80 e 90. Disso eu não sinto saudade dos anos 80 e 90. Eu só fui realmente ter mais acesso ao cinema quando eles saem em VHS, DVD, quando eu vou montando minha coleção. Enfim, o Max, ele ainda é um cara que ele ainda está pelas normas da sociedade, ele ainda respeita as normas da sociedade, mas ele está por um triz. Você pode ver que ele quer se demitir, ele quer pedir contas, ele não está mais aceitando aquela pressão. O policial, o chefão da polícia, ele tenta toda hora meio que convencer o Max a não sair da corporação, fique na corporação. A corporação da polícia, ela já está sucateada, o Estado não liga mais, você vê que já começa a perceber que vai ter uma guerra por causa do combustível, coisa que seria muito melhor abordado nos filmes seguintes ou consequentes. E o Toy Cutter é uma gangue perigosíssima, eles não respeitam nada. Eles chamam qualquer outro criminoso de bronzes, eles não respeitam os policiais de jeito nenhum. É All da Justiça, né? All of Justice, que seria mais ou menos a sede lá da Liga da Justiça, parece muito. Aliás, as motivações do Max lembram muito o Justiceiro, o Batman, eles também vão ter que passar por ele vai ter que passar por uma tragédia. Mas mesmo ele sendo um filme muito violento, ele ainda tem momentos ternos, momentos de ternura. Você vê a mulher do Max tocando saxofone. Aliás, o nome do Max é Rokatansky. Não sei se todos percebem nesse detalhe. E esse filme, quando passar no SBT, talvez para a gente não ter tanto acesso ao inglês, a dublada da Herbert Riff fala Mad Max. Não é Mad Max, é Mad Max. O que acontece? Esses filmes, em alguns países, principalmente o primeiro Mad Max, ele era censurado, eles cortavam várias cenas, ele não poderia passar com aquele teor de violência, e mesmo quem for olhar com bastante calma, vai ver que ele tem um clima total de faroeste. A sequência em que o Toy Cutter vai pegar o Knight Rider, seria Cavaleiro da Noite, né, a tradução mais literal, que é o nome da super máquina, da sede da super máquina. É uma citação ao Matar ou Morrer, então Matar ou Correr do Oscar, não é isso não. Matar ou Morrer do Gary Cooper, tem todo aquele clima de faroeste. Só que a polícia, ela é tão sádica quanto os motoqueiros. Ela quer bater nos motoqueiros, ela não dá mole para os motoqueiros. Se for preciso exterminar os motoqueiros, ela extermina.
E quando esses filmes passavam dublados na TV, aliás, a parte 2 não tem dublagem. A parte 2 não tem dublagem. Não sei porque a Warner fez isso. Talvez tenha em Blu-ray. Aliás, as edições em DVD são horríveis da Warner. Tomara que no Blu-ray seja melhor. Por exemplo, se o cara estava sangrando, ele falava, nossa, eu estou morrendo e tal. No SBT colocava outra coisa. Na dublada, filmes como De Volta ao Futuro também, eles alteravam muito o diálogo. Se era diálogo de drogas, eles alteravam isso. Acho que para não assustar o público médio, porque tinha sempre a audiência da mãe, do pai, não sei o que. Tinha todo esse negócio. Mas você vê que na primeira sequência, apesar do Max ser um cara pai de família, ele passa em cima dos motoqueiros, ele vai pegar o Knight Rider, ele não tem disso. O Toy Cutter, você vê que a gangue do cara são os 3 caras mais perigosos que tem na gangue. O Toy Cutter, que é o Immortal Joey, não sei se todo mundo presta atenção nesse detalhe. É o Immortal Joey da quarta parte. É legal que o George Miller chama o ator original para fazer de novo o Immortal Joey, que é um vilão perigosíssimo. Os vilões mais perigosos do primeiro filme é o Toy Cutter, o líder da gangue, o Bubba, que é o braço direito, Bubba Zanetti, que é o braço direito do Toy Cutter, ele é o cara da confiança. E o Johnny Garotão, que é aquele cara que ele alega como ele é doente, ele pode matar, não sei o que, é o cara sonso. É aquele cara sonso que mata assim, por bobagem. Tanto quando eles vão pegar o corpo do Knight Rider, eles barbarizam a cidade, eles tocam o terror, eles estrupam aquele casal, isso é muito nítido. E nos Mad Max, não sei se o George Miller tem acesso aos livros do Edgar Allan Poe, mostra sempre o lance do corvo, aquele corvo que está envolvido com agouro, morte, coisas tristes. Você vê que ele sabe colocar isso muito bem. E é um filme que, quando você vê as cenas dos dublês, muita coisa tinha que ser filmada de primeira. Não tem corte ali. Você pode ver que se você for olhar hoje, talvez no 2 já tenha mais cortes, porque já é superprodução de ano. Mas no 1 não. No 1 é muita coisa ali de primeira. Eles filmaram, nós vamos filmar aqui de jeito. E não tem conversa para uma segunda cena. O George Miller ele teve que editar o filme em casa devido ao baixo orçamento. O Miller ele teve que usar uma van própria. Parece que uma van, ele não tinha dinheiro para comprar outro carro. Você vê que é um negócio muito, muito complicado, mas ele se vira. Ele se vira com o pouco orçamento que ele tem. E o que acontece? Depois que o Max ele ainda tenta fugir daquela violência do dia a dia, é como se a violência tivesse, sabe, no destino dele. Ele não vai ter como fugir daquilo. Aquela gangue vai perseguir o Max até a última circunstância. E é uma coisa que, se a gente for olhar lá no filme dos anos 70, Steve McQueen, Charles Bronson, matava filho, algum parente deles, eles iam atrás. Só que aqui a motivação é muito forte. É uma coisa até mais brutal do que nos quadrinhos do Batman, do Justiceiro. E olha que o Justiceiro, a família dele é chacinada nos quadrinhos pela máfia. Ele vai ter que entrar naquele mundo das gangues. Ele vai ter que começar a jogar duro. Naquela sequência da ponte, ele já elimina vários motociclistas. Ele não dá mole para esses caras. O Toy Cutter, ele deixa o Toy Cutter por último. Ele faz questão de exibir, não. Que o Toy Cutter será o último eliminado. O Bubba Zanetti, aquela sequência quando ele cai, que não é dublê também. Se você for olhar bem, é o próprio Mel Gibson que está fazendo ali. Aliás, a consequência do tiro, você vai ver na segunda parte. Quem olhar com bastante calma vai ver que ele ainda está ferido, ele ainda sente aquilo. Aí a morte, realmente, é muito brutal. O Miller, eu falo a morte da mulher e do filho do Mad Max, ou do Max. Ela não é mostrada, a gente só vê aquela bolinha caindo, o sapatinho do menino caindo, aquilo é muito bem mostrado. E a gangue, você vê que a gangue sempre é burra. Quem é o inteligente são sempre os 3 principais. Eles... Tem uma sequência que ele tenta pegar um dos integrantes, tenta pegar o carro com a corrente, é lógico que ele vai perder a mão. Até o menino sabe que aquilo não iria dar certo. Mas você vê a maestria que tem esse cara, George Miller. E o George Miller, ele faz tanto sucesso, ele, quando ele vai para os Estados Unidos, perdão, ele só filma basicamente com 2 estúdios, que é a Warner e a Universal. Não sei porquê, não sei se ele se sentia confortável nesses 2 estúdios. Ele nunca filmou com a Fox, com a MGM, quando tinha MGM, o NetArts, também quando tinha. Ele nunca filmou com a Sony, Columbia, no período.
uma coisa interessante isso nele. Ele é convocado depois do Mad Max 2 pelo próprio Spielberg para fazer No Limite da Realidade, que tem 3... É o filme, a versão do Além da Imaginação para cinema. Os 3 episódios, os 3 últimos episódios são refilmagens de episódios originais do Além da Imaginação. O 4º episódio, que é aquele homem que vê o Gremlin no avião, que é com John Lithgow nessa versão, que é um ator bem Spielbergiano. E na versão original é com William Shatner, direção do Richard Donner. O melhor episódio é o de George Miller, depois o do Joe Dante, são os melhores. E ele faz o Mad Max 3, que ele volta para a Austrália, só que é o primeiro filme que tem participação internacional, tem a Tina Turner, não sei o quê. Aliás, o clipe lá é feito pelo George Miller, é sempre bom ressaltar isso, aquele clipe We are not the hero. E passava em todos os trailers do Mad Max no Brasil, e só tem no 3, aquela música só é tocada no 3. E o George Miller, você vê que ele tem uma filmografia pequena, mas muito importante. Ele faz As Bruxas de Eastwick, que é um grande, grande sucesso no período. É um DVD da Warner que nós abordamos aqui no Reavaliando. Ele faz O Óleo de Lorenzo, que é do menino que tem uma doença muito rara. Foi indicado a, acho que, Oscar de roteiro. E o Happy Feet, que ele fez com um orçamento enorme. Ele tem um retorno enorme. Ele ganha o Oscar de animação, ou seja, o George Miller tem um Oscar de animação. O George Miller era um cara tão forte, ao meu ver, dentro da indústria, que ele também vai vendo, meio que como Spielberg, outros talentos. Ele produz o Terror a Bordo, do Philip Noyce, que infelizmente não comprei o DVD, tinha aqui em Brasília, mas dei mole, não consegui comprar. Com a Nicole Kidman, ele filmava muito com a Nicole Kidman, tem o Flertando, Aprendendo a Viver, história bonita. Da transição de garotas para a vida adulta, nunca saiu em DVD, espero que alguém lance um dia. Quem sabe é um pack sobre os filmes da Austrália pela Versátil ou obra-prima do cinema. Mostra capa e contracapa. O Terror a Bordo é bem no estilo do Hitchcock. Quem gosta do filme do Hitchcock é naquele estilo. E o George Miller Moral era tão forte que ele quase dirige o filme da Liga da Justiça. Ele chegou a contratar os atores, ele fez pós-produção, eu acredito que ele filmou alguma coisa, eu acredito que deve ter arquivo dele nos filmes da Liga, mas a Warner no último momento ela travou, tem até revistas da DC do período que falam, vai sair o filme do George Miller, o mesmo diretor do Mad Max, que não sei o quê. É uma pena que não tenha saído por ele. Eu também gosto da versão do Zack Snyder, que o pessoal desce a lenha. Tem seus méritos também, mas com o George Miller a Liga seria outro esquema, outra coisa. Eu acredito que a DC estaria mais adiantado nos filmes do que a Marvel em cinema, mas enfim. E tem gente que não sabe. Como esses filmes eles eram muito apelativos, eles tinham que apostar muito na violência, nos pôster, nos carros. O Interceptor, você vai poder vê-lo no jogador número 1, ao lado de carros famosos como o Batmóvel, o Christine, o Match 5 do Speed Race. E esse filme tem gente que pensa que nos Estados Unidos ele é lançado pela Warner. Ele, quando foi lançado nos Estados Unidos, ele ainda foi lançado pela American International. Esse filme do Roger Corman, que fez filmes como Blácula no período. Blácula é aquele Drácula negro. Somente nos outros países é que a Warner vai lançá-lo. E o que acontece? Esse último Mad Max, eu é super importante quando ele vai longe, que mostra a importância do cinema australiano. Ele quase ganha os Oscars principais, só que aí ele prefere o Spotlight, que é outra pegada. Ele supera o Despertar da Força, tem gente que não entende isso. O Star Wars Despertar da Força, aliás, Star Wars há muitos anos não consegue mais vingar nos Oscars. Ele vinha em bilheteria. Bilheteria Star Wars até hoje é forte. E eu gosto bastante de Star Wars também. Aí o que acontece? Se você for ver a capa original, é o ganso. Eles saem de um carro e tal. E um detalhe, poucas pessoas veem os policiais usando arma. Acho que são pouquíssimas cenas onde o policial está usando arma. Mad Max, o ganso. Aqui um carro devastado deve ser o Interceptor. Você pode ver o ganso aqui. Nessas duas capas. Nessas duas capas é o ganso, não é o Mad Max, não é o Mel Gibson. Pena que o Mel Gibson, na vida real, ele seja um cara tão extremista. Mas a gente vê como ele era um bom ator, como ele dava o sangue. Quando ele vai fazer os testes originais, ele chegou todo machucado. O George Miller considerou aquilo muito bacana. Não, você é o cara que eu quero na minha produção. E o Mel Gibson, ele é um cara shakespeariano. Ele fez muitas peças do Shakespeare.
na Austrália e tal. Ele era um cara exato. Mas também prestem atenção naquelas cenas de ternura, quando os caras, a mulher do Mad Max está tocando saxofone. Na sequência final ainda toca aquela sequência do saxofone, que ela vai ser homenageada na parte 3, quem prestar bastante atenção. Quando o Max tenta fugir da realidade, daquela coisa tão bruta, aquela coisa mais de sonho, uma coisa mais lúdica. Só que infelizmente a gente sabe que vai ter a violência, não tem mais por onde correr. É uma coisa muito bacana aqui do George Miller. E também, não sei se eu... Acho que eu mostrei no vídeo das Bruxas de Eastwick. Quem puder comprar em sebo, compra esse DVD da Veja do Mad Max. Tem curiosidade, muito bom esse livrinho. Quem puder ver, eu recomendo demais. Eu acredito que eu mostrei para vocês. Aí aqui as primeiras cenas do Mad Max, curiosidade. Vários desses carros existem. O George Miller, espero que vocês possam ver ele ganhando seu Oscar pelo Rap Fiction. Bem merecido, bem merecido. O Porquinho Atrapalhado, a filmografia do George Miller. O Mel Gibson falando da importância dele. Ele é um bom ator, isso aí, ele é um ótimo profissional. Ele é extremista em muitas coisas. É uma pena que ele tenha um extremismo tão grande. Mas é um profissional competente, isso nós não podemos negar. Quando ele ganhou o Oscar pelo Coração Valente, a parte 2, o guia de como assistir o filme, as curiosidades, o quanto que eles tiveram que gastar. Vários carros, como eu falei, são verdadeiros. O filme em 16 quadros, eles tinham bastante isso. Aqui falando dos filmes pós-apocalípticos, tem A Última Esperança da Terra, Fuga de Nova York, O Dia dos Mortos do Romero, a importância do cinema australiano, o Priscila, Rainha do Deserto, o Shine, Brilhante, Bruce Beresford, que ganhou o Oscar por Conduzindo Miss Daisy. Vocês podem ver, Conduzindo Miss Daisy é feito por um diretor australiano. E para fechar para vocês, o DVD, a capa aqui do Toy Cutter, ele tentando molestar a esposa do Mad Max. E aquela última sequência, quando o Max, aliás, no SBT, na dublagem da Herbert Hill, eles chamavam de Mad Max, eles não chamam de Max, não. Você pode ver que a motivação, porque o Max ele vai ter que detonar aquela gangue, ele sabe que não vai poder jogar manso com aquela gangue. É uma motivação até mais forte que nos quadrinhos do Batman ou do Justiceiro. Ele já tem uma coisa que antecede muito os Jogos Mortais, aquele negócio dele prender o cara e ele dá o tempo. Ó, você tem tanto tempo para serrar ou a algema ou sua própria perna. Isso aqui é de uma maestria muito legal. E até quando fecha, que podia ser aquele final ruim, você vê que esse cara não vai ter mais volta. É isso aqui, gente. E isso, antes de fechar, o Mad Max dá tanto dinheiro, tanto retorno. Tem um quadrinho do Mad Max da época da Estrada da Fúria, que não foi publicado pela DC no Brasil, um vacilo. Eu quase comprei para esse vídeo aqui, aquele Corrida Maluca, que é influenciado pelo Mad Max. Uma pena que eu não comprei. Uma hora que eu comprar o Corrida Maluca, eu falo para vocês. Gente, está aqui o Mad Max, pelo George Miller. Espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, compartilhem, deem aquelas dicas, aquele joinha e até o próximo Reavaliando, meus amigos.